Olá, turmas do primeiro ano, bem-vindos para mais uma aula do componente de arte. Queridos, estamos chegando no final da unidade 1, isso mesmo. Já vamos para a última aula, isso mesmo, da unidade 1. Depois faremos a revisão geral. Caso alguém não alcance as notas, iremos fazer a revisão de recuperação, mas acredito que vocês todos irão passar e alcançar a média suficiente aí no componente de arte. Isso porque as nossas aulas não são difíceis, os conteúdos são bem elaborados, com os conceitos importantes aí do que vocês precisam aprender. É claro que é bom ampliar, aprofundar o conhecimento, mas nossas aulas estão preparadas aí com os conceitos principais, tá? Que nós precisamos abordar aí conforme o nosso currículo. Então, estudante, vamos dar início à aula, essa aula 14.1, última aula da unidade. Então, uma aula que está bastante fácil, seguindo então o estudo sobre arte no Renascimento ao Rococó, parte 2. Vamos falar do Barroco, um estilo artístico, no qual as dramatizações, no quais os artistas colocam em suas obras, são principalmente a parte dramática daquele texto histórico, aquele texto bíblico. Então, eles pegam ali os temas e momentos mais dramáticos dos personagens e colocam em suas obras. Nós vamos perceber isso nas obras que eu trouxe para vocês. Também vamos abordar sobre o Rococó. O Rococó, um estilo verso ao Barroco, veio logo após o Barroco, um estilo artístico no qual o foco era a ostentação. Vamos falar dos contextos e características desses movimentos artísticos aí. Tá? Já um período ali no Renascimento, lembrando que no Renascimento surgiram muitos outros estilos. Então, vamos conhecer um pouco mais desses estilos, sempre abordando os artistas europeus, porém, nós vamos ter momentos e aulas falando dos artistas também que seguiram esses estilos aí no Brasil, certo? Então, fiquem atentos. Vamos fazer a leitura das habilidades? Então, estudantes, vocês desenvolvem essas habilidades com os estudos das nossas aulas, dos conteúdos que nós abordamos. Vocês precisam ser capazes, são capazes, de analisar criticamente. Deixa eu voltar aqui, que o negócio está falhando. Analisar criticamente preconceitos, estereótipos, relação de poder, as práticas e discursos verbais e imagéticos na apreciação e produção das práticas da cultura artística, corporal e de movimento. Também apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica histórica. Então, olha aí que interessante, vocês precisam conhecer a história da arte nos vários períodos, explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, as TEDIC, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado à prática de linguagem em diferentes contextos. Então, estudantes, o que nós estamos observando, Diante das habilidades que nós apresentamos aqui, não são todas, tem muitas outras habilidades que vocês desenvolvem, porém nós percebemos aí que é importante você desenvolver a visão crítica, certo? Diante dos conteúdos que nós abordamos da história da arte, nos vários períodos, sobre as práticas artísticas, vocês observam aí que sempre está ligado à cultura daquele período, aos pensamentos e ideologias da sociedade daquele período, que vai mudando de tempo em tempo. Então, de acordo aos períodos, desde o período primitivo, o antigo,
o medieval, já estamos no Renascimento. Então, vocês percebem essas mudanças aí no fazer artístico e também em outras áreas, certo? Sabemos que, tanto lá no período antigo, o homem tinha a visão, né, uma visão mais voltada para a fé religiosa, ou seja, para os deuses, né? Por que eles tinham tantos deuses? Porque eles buscavam explicar a realidade por meio da mitologia, de histórias reais ou histórias criadas por eles mesmos, né? Então, eles vão contando de tempo em tempo, essas histórias vão ficando, essas mitologias vão buscando responder ali aquela realidade. Depois nós abordamos o período medieval, que foi um período em que os romanos adotaram a religião cristã, a Igreja Católica Romana, adotaram a religião cristã, e o mundo era visto por meio da religião. As coisas eram explicadas por meio da religião. E o Renascimento já é um período que já faz essas mudanças, já traz essas mudanças de pensamento, né? E que o mundo é explicado por meio da razão, da observação do homem, da relação do homem com a natureza e com a sociedade, e também que o homem é uma criação, né? Uma criação de Deus. Então, Deus não é abandonado nesse período, porém tem muita importância sim. Mas a concentração artísticas e outras, né, como a ciência, é voltado para responder, para trazer ali algo, né, as coisas novas para atender às necessidades humanas. Então, a arte, por meio dos estudos aí, das produções artísticas, podemos perceber essas mudanças em vários períodos. Então, vamos lá, dar sequência, vamos dar início ao conteúdo. Já trago aqui uma imagem para vocês analisarem. E sempre abordo imagens para vocês analisarem. Olha aqui essa imagem, fazendo aí uma abordagem a um rococó. Hoje, acordei rococó. Linda, livre, leve e solta. Ou seja, uma expressão aí que identifica o rococó, que é esse estilo artístico, né, da sociedade burguesa europeia. Então, é um estilo artístico aí muito refinado, com muitos detalhes, que distancia do barroco. Então, nós vamos estudar essas diferenças aí, desses dois estilos. Vamos iniciar com o barroco, né? Vamos ver o que foi o barroco. Então, o barroco dominou na arquitetura, pintura, literatura e a música, na Europa aí do século XVII. Então, já após aí o Renascimento, né? O Renascimento ali surgiu entre o século XV e o rococó bem mais lá na frente. Então, um novo estilo surgiu. Quais as características do barroco? Arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, né? Então, as obras que apresentam aí muitas cenas dramáticas, como essa imagem aqui, ó, esta obra de Caravaggio, A Captura de Cristo. Então, estudante, o barroco é um estilo muito apreciado pela igreja, por isso que a maioria das obras tem cenas aí bíblicas, como essa aqui. Então, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade, sensualismo, tudo isso são características do barroco. Isso mesmo. Então, um estilo aí que também aborda temas, principalmente temas da igreja, temas religiosos. Por quê? Porque a maioria das obras feitas eram para a igreja. Isso mesmo. Então, vamos ver aqui mais detalhes do barroco. Aqui uma outra obra. Então, vamos ver. Composição assimétrica. O que é isso, professora? Assimétrica. Então, nós observamos em muitas obras, estudante, a simetria, somente os gregos, né? Eles davam muita importância à simetria, que era a produção ali real de um corpo humano. O corpo humano ele é simétrico. É claro que tem pessoas que é um pouquinho mais tortinho para um lado ou para o outro, dependendo da coluna, né? Às vezes a coluna está meio tortinha. As pessoas que não têm uma posição firme, reta, né? Então o corpo às vezes fica um pouquinho... Então, assimétrico seria isso aqui, ó. Está
mais jogado para um lado. E simétrico, aquela posição central, em que os dois lados do corpo está igual. Então, o barroco não tinha preocupação com simetria. Então, as obras eram assimétricas, como essa obra aqui. Olha aqui para a imagem, as mulheres ali estão com o corpo assimétrico, né, jogado para um lado ali, decapitando esse personagem aqui. Então, em assimétrica, em diagonal, ou seja, sempre para um lado, jogado, né, a imagem mais para um lado, diagonal. Acentuado, contraste de claro e escuro, que é o uso dessas cores que dão noção de sombra, certo? Observamos aí que a pele, né, a composição aí do corpo humano é mais claro e as roupas mais escuras. Ao fundo também observamos aí o uso de escuro, né, para dar noção de fundo. Então, o uso de claro e escuro. Expressão, então, de sentimento. Sempre vai haver expressão de tristeza, né, de momentos mesmo do rosto sendo representado pelaquela cena ali dramática, né? Então, sempre vai haver expressão de sentimento, ou de tristeza, ou de alegria, ou, enfim, de felicidade. Mas havia, então, o uso da técnica de expressão facial. Realista, pois abrange todas as camadas sociais. Então, eram obras feitas com realismo, muitos detalhes ali do objeto ou das pessoas, né, dos personagens, ali muitos detalhes ali realista. Então, estudante, escolha também de cenas do seu momento de maior intensidade, ou seja, dramática, como nas cenas bíblicas, né? Aqui o título dessa obra é Judite decapitando Holofernes, feito então por Artemisia Gentilexi. Então esse artista aí fez essa obra em 1611. Vamos conhecer um pouquinho aqui dessa cena, do que esses personagens representam. A cena sangrenta foi encomendada por Cosimo II de Medici, o grão-duque da Toscana. Vemos Judite em um quarto escuro, cortando dramaticamente a garganta de Holofernes, o general assírio, que havia invadido sua cidade natal. Então, observamos aí que é uma cena dramática em que as duas mulheres estão decapitando aí esse general, né, que havia invadido sua cidade. Então, pode ser uma história real, pode ser uma mitologia, enfim. Então, o barroco sempre fazia representação de histórias, né, bíblicas e também mitológicas ou reais. Barroco, então, fé versus razão. Então, prevalecia a fé. A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Por isso que nós vamos abordar também o barroco brasileiro. Isso mesmo, estudante, não foi só na Europa, né, o desenvolvimento, o desdobramento do barroco. Ele expandiu por outros continentes, como a América Latina. O barroco nasceu e desenvolveu-se na Roma, dos papas. Por isso, né, sempre a abordagem dos temas religiosos era uma tendência comum a todas as artes. Um gosto, resumindo, ou seja, por isso uma arte feita pela igreja. Então, o barroco surgiu dentro do contexto da Igreja Católica Romana. Uma outra obra muito importante desse período é A Moça com Brinco de Pérola, de Vermeer, 1665. Então, uma obra muito interessante essa obra, estudante. Observem aqui, né, os detalhes ali, moça com um brinco. Então, ele utiliza aí todas essas características aí da arte renascentista, né, das técnicas utilizadas pelos renascentistas, como o detalhe ali de sombra, né, uso de claro e escuro, de sombra,
também o esfumato. Nós observamos ali o detalhe realista da moça, então um retrato, né? Eu não tenho muitas informações sobre essa obra, não. Geralmente a gente só observa, né, a obra, o detalhe, a beleza dessa moça, porém a gente não busquei ainda saber quem é essa moça, certo? Se o retrato dessa moça é real, essa moça, se ela realmente existiu, fazer essa pesquisa, viu? Nas próximas aulas eu trago ela para vocês, das outras unidades. Então vamos lá, vamos ver se eu trouxe mais obras para vocês. Então, essa obra aí foi produzida em 1661, então uma obra aí barroca, do pintor barroco. Vamos ver aqui. Continuando falando sobre a arte barroca, ela conseguiu casar a técnica avançada e o grande porte da Renascença, como a emoção, a intensidade, dramaticidade, né, do maneirismo, fazendo do estilo barroco o mais suntuoso e ornamentado na história da arte. Enquanto os estilos abrangiam desde o realismo italiano ao exagero francês, os elementos comuns eram a sensibilidade, absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. Então, observem aí que nós, na obra A Moça de Brinco, há todos esses detalhes aí, né? O domínio, então, das técnicas iniciadas lá no movimento artístico renascentista, no qual os artistas do barroco também utilizou dessas técnicas. E eles avançaram mais ainda, né? Ou seja, dominaram aí o uso, né, da luz para dar o máximo impacto ali emocional da representação aí das pessoas, né, do rosto humano. Uma outra obra, O Sacrifício de Isaac, de Michelangelo. Também uma obra barroca. Olha o detalhe dessa obra, estudantes. Olha os detalhes aí realistas, né, da expressão do rosto humano. Também utilização aí da fusão, né, de homem e natureza. Ao fundo observamos aí imagens de um espaço aberto, natural. E aqui o detalhe dos personagens, movimento. Também não há simetria, né, aí dos personagens, mas os detalhes aí bem marcantes também. Um momento bem dramático, por quê? O sacrifício de Isaac, né? É uma representação aí de uma cena bíblica, né? O sacrifício de Isaac. Então, quem conhece os textos bíblicos já identifica logo a obra. Então, vamos ver mais alguns detalhes aqui que eu trouxe para vocês. Então, o período do Barroco, né, uma época de conflitos espirituais e religiosos, sabemos disso, porque o Renascimento ele gerou muitos conflitos também com a Igreja. Se uma vez o homem se afasta dos conceitos religiosos, então vai haver aí conflitos com a Igreja. Então, o estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar a força antagônicas, né, entre o bem e o mal, Deus e o diabo, céu e terra. Então, a sociedade começou a refletir sobre isso, né? Pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Olha quantos conflitos, né, foi surgindo nesse período aí, com o Renascimento. E a Igreja volta a fortalecer aí a sua ideia, né, de expandir aí a religião por meio da arte. Então, com certeza a Igreja Romana, a Católica Romana, fortaleceu aí a sua ideologia, o seu pensamento cristão, por meio das obras de arte. Então, criou aí esse novo estilo, né, indo de contra ao Renascimento, que era um estilo mais livre, né, mais aberto, em que o homem era o centro das atenções. O homem, a ciência, as produções literárias. Lembrando que no período medieval a Igreja impediu o crescimento, né, da literatura, da escrita, também da ciência, certo?
Então, o Renascimento traz de volta aí essa capacidade do homem, né? Dá oportunidade ao homem crescer nesse sentido aí, né? Tanto nas produções literárias e também na ciência, com as tecnologias que vieram depois. Então, voltando aqui para a tela, vamos dar sequência aí na leitura. Então, estudantes, as obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os artistas renascentistas procuraram realizar de forma muito consciente. Na arte barroca, predominavam então as emoções e não a racionalidade da arte renascentista. Ou seja, as emoções, a religião, né, a dramatização e não o racionalismo, ou seja, o racional, o homem racional, o homem como o centro do universo. Então, estudantes, concluímos aqui sobre o barroco, vamos falar então sobre o novo estilo, né, o rococó. Então, o que foi o rococó, certo? Geralmente eu trago aqui o conceito, deixa eu ver se eu trouxe o conceito aqui de rococó. Sim, é um termo que tem origem na palavra francesa, rocaille, ou rocalha, né? Rocalha, na verdade, a pronúncia, tipo comum de decoração de jardins do século XVIII, com conchas e rochas. Então, algo muito refinado, muito leve, a clareza, né, nas conchas, não é isso que as conchas representam? Leveza, clareza, beleza. Então, se popularizou em oposição ao termo italiano barroco, já que o barroco era mais rebuscado, uso de muitas cores claro e escuro, dramatização, muita emoção de tristeza, né, certo? Com temas bíblicos, de momentos de muito sofrimento. E o rococó não, foi contrário a isso. O estilo da época do século XVIII, né, europeu, o rococó se desenvolveu contrário aos excessos do barroco, apelando para o quê? Para a leveza e os coloridos suaves. Nós vamos perceber isso na obra O Balanço. Olha aqui essa obra, né? Então, o rococó, estilo artístico que surgiu na França, no século XVIII, como desdobramento do barroco. Então, as características do rococó diferem do barroco, porque utiliza ali cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, né? O detalhe ali das roupas das mulheres, os detalhes ali dos personagens, das pessoas, muitas obras feitas em locais como natureza, jardins, certo? Os temas como natureza, vida cotidiana e relações humanas, principalmente da burguesia, né? A aristocracia francesa. Então, o rococó representava a vida profana da aristocracia francesa. Então, essa obra aqui, O Balanço, de Jean Honoré, ela é uma obra que destaca aí o rococó. O que nós observamos aqui? Uma moça rica, só pela vestimenta, né? Podemos observar que é uma moça rica. Olha ali, está no balanço, né? Está ali no balanço e pessoas ali ao redor mimando essa moça que deve ser assim de família, né? De família da burguesia, né? De família rica. Então, estudante, essa obra, como vocês podem ver, o uso das cores, observe aqui o uso das cores, né? O verde para retratar ali a natureza, né? Mas a luz também, uma entrada de luz ali, a luz está focando na moça, né? Na menina que está no balanço. Interessante que há um indivíduo ali bem embaixo olhando a moça balançando, né? O que será que ele está olhando ali debaixo dos vestidos da moça? Quem será essa pessoa que está ali? Enfim, por isso que também há retratos da vida profana, né? Da burguesia, da aristocracia. Então, talvez essa obra esteja representando isso aí, a vida profana. Que há pessoas ali ao redor dessa moça que está ali no balanço, no jardim da sua casa. Então, essa obra aí representa as características aí principais do rococó. Então, estudante, não é difícil.
de identificar, somente na ornamentação de igrejas, certo? Há muita ornamentação, detalhes, né? Trabalhos feitos em ornamentação de igreja com as mesmas características aí de uma pintura, por exemplo. Muitas cores, muitas pinturas, esculturas de anjos, de personagens, de pessoas ou outros personagens, com essas características aí, de leveza, de luz, claridade, certo? Então, vamos continuar olhando para a tela, deixa eu ver o que eu trouxe mais para vocês. Então, como eu disse, não é difícil, porque com o barroco, essas características são contrárias, né? Então, como eu disse, olha essa obra aqui, essa imagem aqui de uma igreja na Alemanha, com detalhes aí do rococó. Olha quanta luz, clareza, cores claras aí na ornamentação desta igreja. E sempre quando eu visito igrejas brasileiras, eu procuro, né, identificar se é um estilo barroco ou rococó. Lembrando que vocês irão estudar também o barroco, esses estilos aí europeus, nós iremos ver eles todos na arte brasileira. Ah, professora, por que já não trouxe agora? Para não ficar misturando muito e ficar com mais dificuldade para compreender. Então, primeiro abordamos o contexto da história da arte, europeia e estrangeira. Depois nós vamos abordar esses mesmos estilos, tendências no período aqui brasileiro, certo? Que muitos artistas brasileiros estudaram fora, né? Estudaram fora e se apropriaram desses estilos aí, né? Muitos foram também estudar em escolas de artes fora do Brasil. Aliás, a primeira escola de arte brasileira foi com professores franceses. Então, os nossos artistas também tiveram base com essas culturas aí europeias, né? Da arte europeia. Mas, com o modernismo, foram se apropriando da cultura nacional, da cultura brasileira. Tudo isso nós vamos conhecer ainda, certo? Então, vamos lá, vamos para a tela. Então, vocês observaram aí que uma igreja ornamentada com o estilo barroco vai ser bem diferente, vai haver mais detalhes dramáticos, né? Cenas dramáticas, esculturas, pinturas mais com uso de claro e escuro, enfim. Então, é possível ver essas diferenças aí, desses dois estilos aí, é bem visível. Então, vamos falar mais um pouco das características do rococó. Uso de cores luminosas e suaves, em contraposição às cores do barroco. Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas. Utilização de linhas curvas, temas da natureza. Geralmente nessas cenas há muitos pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de águas, porque essas pinturas geralmente são feitas em jardins, né, das pessoas ali ricas, né? Uso, então, de temas relacionados à vida do cotidiano e relações humanas, então, também representação da vida profana. Então, essas são as características do barroco, do rococó, né? Contrário ao barroco. Então, uma cena aqui mais ampliada, o balanço, para vocês observarem. Então, estudantes, às vezes essas imagens, ali ela está mais focada ali, a moça está mais ao centro, né? A imagem está mais ampliada para a moça ao centro ali, é uma imagem mais clara. Então, a gente não consegue pegar as imagens que são mais próximas à obra real. Tem muitas imagens que são mais escuras, outras mais claras, com algumas deformações, porque vai a cópia da cópia da cópia, né? Então, muitas vezes nós não conseguimos pegar uma imagem aí próxima da cópia original, e a maioria dessas imagens aí são pessoas que vão reproduzindo e expondo, né, postando na internet. Então, aqui observe que essa obra está com mais claridade, podendo observar melhor aí a moça no balanço aí ao centro. Muito bem, então vamos lá, vamos ler um pouco mais, conhecer, na verdade, um pouco mais das características, né, das diferenças entre o barroco e o rococó. Então, as diferenças estão: cores fortes são substituídas por cores leves e vivas, né, no rococó. O branco e os tons de rosa, como o branco,
tons de rosa, azul, verde e tom pastel. Olha, essas cores nós observamos ali nas duas obras que eu trouxe para vocês, né? O balanço. E vou trazer outra aqui também. As linhas retorcidas que expressam emoções humanas dão lugar às formas leves e delicadas né? Então, as linhas de expressões de emoções humanas, principalmente de sofrimento, porque são cenas dramáticas do barroco, dão lugar, então, a cenas, né, a expressões mais leves e delicadas. Forte religiosidade barroca, substituída, então, por cenas graciosas, valorizando, então, a representação de ambientes luxuosos, né, parques, jardins, retratando a vida da nobreza francesa. Então, o estilo rococó é um estilo que veio representar a cultura da nobreza francesa, certo? Enquanto o barroco foi um estilo que veio atender a solicitações de trabalhos, de obras feitas para a igreja, ornamentação de igreja, representação de santos, né, como Maria, Jesus e os apóstolos. Então, por isso a diferença. A igreja sempre vai representar, né, as cenas bíblicas como elas eram. Então, sempre havia o quê? Sofrimento, tristeza, em algumas cenas bíblicas. Então, a igreja não fugiu, né, dessas temáticas. Então, por isso, a diferença aí nesses dois estilos. Então, uma obra aqui para vocês apreciarem, que é essa cena com essas características aí, né? Usam muito de luz, cores claras, aqui ó, representação de pessoas aí da nobreza, né? Da aristocracia, pessoas que tinham condição econômica elevada, né? Seria hoje a classe alta, né? Classe A. Então, aí um jardim desses personagens, aí a mulher está ao centro e ao lado dois personagens que não dá para entender se são homens, né, ou mulheres. Então podemos aí ficar aí imaginando, né, quem são essas pessoas. Ainda, deixa eu ver o título aqui, O Amoroso Coroado ou O Concurso Musical. Então não dá para entender bem o que essas pessoas estão fazendo aí. Sei que tem muitos detalhes, né? Flores no jardim, muitos detalhes aí. Parece que é uma cachoeira aqui, a água descendo aqui uma espécie de uma estrutura aí de jardim, né? Então, estudantes, são os detalhes de obras, né? Poderiam trazer muitas outras obras para vocês analisarem, certo? Mas o tempo muitas vezes não permite, mas vocês podem estar pesquisando. Mas tem muitas obras interessantes, muitas vezes eu não consigo nem conhecer todas, certo? A gente não consegue, durante a graduação, conhecer todas essas obras. A gente vai pesquisando, eu tenho muitos livros também, de nível acadêmico, porém, são muitas obras, a gente não consegue ter acesso a todas essas obras, mas vocês podem pesquisar através de museus eletrônicos, né, museus digitais disponíveis na internet. A gente pode entrar em muitos museus, certo? Para analisar, observar essas obras aí, que muitas vezes na internet elas são muito distorcidas, com cores bem diferentes do original, certo? Mas é importante, então, ter a curiosidade de conhecer outras obras. Muitas vezes dos artistas famosos, que não são famosos, que também têm trabalhos maravilhosos. Nós, muitas vezes, só buscamos aqueles artistas que nós destacamos durante as aulas ou que está no currículo. Porém, podemos pesquisar uma imensidão de trabalhos feitos aí nesse período e apreciar, porque a arte também, estudante, é apreciar, fazer reflexão sobre aquele momento, o que o artista queria com aquele trabalho. Então, por isso, é importante ter aí, como eu já falei para vocês, o mapa mental da história da arte. Isso mesmo, professora, é difícil fazer um mapa mental. Vocês precisam ter ali a sequência cronológica da história da arte. E esses estilos, só foram esses estilos? Não, tem outros estilos também. Destacamos os mais conhecidos, os que mais
observamos no livro didático, nos livros, na internet, enfim. Muitas vezes a mídia, né, muitos jornais e a mídia, filmes trazem essas obras. Não sei se vocês percebem, eu fico olhando quais são as obras que o filme X vai destacar. Tem muitas obras, principalmente as famosas, aparecem na maioria dos filmes. Então você que estuda a arte aqui da mediação, conhece aí os artistas famosos, conhece os estilos artísticos dos vários períodos, tem aí um mapa mental da história da arte até o período contemporâneo. E vamos estudar tudo isso ainda, certo, estudante? A gente tem que ir abordando aos poucos, conhecendo os conceitos, conhecendo algumas obras. Não adianta trazer muita coisa e não assimilar pouco. Então, é melhor ter acesso a alguns conceitos, algumas obras de arte e fixar, certo? Quando você ver uma imagem, um filme, em uma revista ou em livros, você já consegue ali identificar. Isso é cultura, isso é conhecimento, isso é inteligência também. Quem tem aí uma boa aprendizagem no componente de arte também é considerado uma pessoa muito inteligente, porque se você conhece a história da arte, os estilos artísticos, os artistas principais, os famosos que promoveu mudança, então você vai ter uma boa aprendizagem nas outros componentes. Vocês vão conhecer também artistas, né, escritores na literatura, vocês irão conhecer os filósofos na filosofia, na sociologia. Então, é interdisciplinar e transdisciplinar conhecimento em arte, certo? Então, queridos, obrigado pela atenção. Essas são as nossas referências que nós utilizamos, muitos outros, colocamos algumas aqui, que utilizamos aí na produção da aula. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na revisão geral. Tchau, tchau.